Transforme o seu dia a dia usando o óleo ozonizado da Crono 4X. Estimula a granulação de tecidos. Ação anti-inflamatória. Alívio das dores. Ligue a... Quais os tipos de violência contra as mulheres? Nós sabemos que cultura e raízes da violência contra as mulheres são os principais fatores. Então vamos começar com a Kátia, que ela é líder do Grupo das Onças. Boa tarde, meninas. É um grande prazer poder estar aqui contribuindo com esse debate, né, de um assunto tão importante hoje que a gente tem visto, com as minhas onças maravilhosas, queridas, uma parte delas, né, porque hoje nós, no Grupo Viva a Vida, nós já somos em mais de 200 mulheres. Eu sou a Márcia Buscargan, estou aqui participando desse bate-papo muito interessante, que é violência contra a mulher. Não é fácil esse tema, tem acontecido muitas coisas no mundo inteiro, inclusive esses dias mesmo saiu a reportagem do casal que estava na Índia e ela foi agredida e violentada, estuprada por 7 pessoas, homens, e ele foi amarrado, também foi violentado, uma coisa, um horror. Então o que eu acho? A gente tem que se unir e em prol dessas mulheres que não conseguem se libertar e falar, tem que botar para fora, porque as pessoas são violentadas dentro de casa e não tem como se ajudarem. Então eu acho que as mulheres têm que se unir, porque também tem violência contra homens, mas das mulheres é muito mais ocorrente. E eu acho isso, acho que a gente tem que se unir em prol dessas mulheres. Mas então, respondendo a pergunta, né, de quem você acha que é a responsabilidade hoje dessa discriminação que existe entre ela e o homem? Da sociedade. Claro, a sociedade tem que ajudar essas mulheres, não é? O que você acha? O que você acha, Mônica? Eu acho que ainda, se a gente for falar de culpa, é uma coisa muito, abrange muita coisa. Eu ainda acho que a violência, insisto nisso, eu acho que a violência emocional é a pior que tem. A física, como a Márcia relatou, ela vai sair, as marcas vão sumir. Claro, ela vai doer, mas ela vai sumir. Mas o dia a dia, você conviver, principalmente sendo abusado emocionalmente, é a pior coisa que possa existir. E isso precisa ser muito falado mesmo, divulgado, porque muitas mulheres não têm essa noção. Eu pessoalmente passei por isso e eu acho que é uma questão assim, a pessoa ela fica mascarada durante muito tempo e você não vai percebendo o próprio comportamento da pessoa que vive com você. E quando você percebe, você já foi abusada emocionalmente, o teu emocional já está muito comprometido, e aí sim, aí você vai ter que lutar com psicoterapia, com muita coisa para poder levantar, e demora. Próxima. Eu acho que principalmente é uma questão cultural. Nós vivemos numa sociedade onde existe um machismo estrutural. Quando eu falo machismo estrutural, não estou me referindo exclusivamente a um pensamento masculino, mas existem mulheres que são machistas. Infelizmente, ainda nós temos, porque é uma questão cultural, né? É uma questão, e isso a gente passa no mundo todo. Eu acho que, felizmente, nós temos avançado com relação a uma consciência da existência da violência contra a mulher. Muito se fala que hoje em dia, meu Deus, são tantos casos e tal. Esse número de casos já existia há décadas, só que eles simplesmente não eram reportados. As mulheres não tinham condição psicológica, né, de realmente denunciarem esse tipo de violência. E quando a Mônica fala, não é só a violência física, é a violência emocional, é a violência patrimonial. Então eu acho que nós estamos avançando, mas ainda há muito que se avançar, né? Muito se fazer. Mas eu acho que é principalmente isso. É uma questão cultural. A gente vive num mundo onde existe um machismo estrutural. E ainda vou dar um adendo só. Eu acho que a dependência financeira da mulher acarreta mais. Com certeza.
A partir que você é independente financeiramente, aí a condição muda. Então, assim, mas atribuindo assim uma responsabilidade, né? Ao meu ver, se eu for assim analisar profundamente quem é responsável por isso, é a própria mulher. No meu ver, é a própria mulher. Apesar de que ela não tinha meios para isso, né? Ela não conseguia mostrar o que ela passa, ela não podia impor o que ela queria. Só que hoje ela já está conseguindo tudo isso. Mas assim, se ela também continuar se calando, né? Que nem hoje mesmo ela falou, ela passou por uma situação dessa agora, nos tempos de hoje. Então assim, ainda, mesmo sendo independente, trabalhando, tendo o dinheiro dela, ela ainda passou por isso. Então assim, nós mulheres, né, temos que nos conhecer e tentar sair dessa situação o quanto antes, porque essa é a nossa responsabilidade, porque se a gente fechar os olhos e aceitar tudo aquilo que vem pra gente, então meu marido, ele me agride emocionalmente, fisicamente, eu vou ficar calada? Geralmente fica. As mulheres que financeiramente são dependentes, elas ficam caladas, porque elas não têm como sair dessa situação. Mas o que a gente tem que alertar para todas, eu acho, é isso, que elas têm que gritar, né? Elas têm que virar onça mesmo, porque uma onça, ela tem que se autoconhecer, ela tem que ter autoestima, ela tem que saber que ela é capaz, que ela pode virar o jogo, né? E aí, essa discriminação que existe, ela pode diminuir, né? Dessa forma. Essa é a minha opinião. Agora, não sei a dar, por exemplo, das meninas que ainda não foram entrevistadas. Eu vou falar rapidinho. Hoje a gente receberia aqui uma mulher, ela não pôde vir porque ela esteve com uma pessoa com a Covid ontem. Então, eu não vou comprometer as meninas, especialistas neste assunto. E eu conversei muito com ela esses dias, na fisioterapia que eu encontrei lá. Ela disse que a cultura, como ela disse, que a cultura nossa, no nosso país é tão atrasada que a violência contra a mulher, que a mulher vai, liga para o 180, vai lá no Maria da Penha, faz a queixa, chega lá, a cultura é tão baixa da criatura que bateu na mulher, que ele diz que bateu nela porque Jesus mandou. Então que Jesus mandou, e ela não foi também, não quer que prende ele porque Jesus não quer, ela não quer pagar esse pecado. Então, gente, nós temos aí N tipos de mulheres que não conseguem nem sair do lugar porque não sabem nem que existe a lei Maria da Penha. Ela não tem como. Nós estamos falando de mulheres lá que estão apanhando todos os dias. Quando eu falo de questão cultural, é porque pesquisas indicam que a maioria das mulheres vítimas de violência, elas são abusadas desde a infância. Elas vêm de lares abusivos. Então, muitas vezes, para ela, a violência é natural. É aquilo, é a realidade que ela conhece, faz parte do dia a dia dela. Então, é muito difícil quebrar esse ciclo. É muito difícil quebrar esse ciclo. Depois nós vamos para a sua colocação agora. Oi, boa tarde, eu sou Andrômeda e eu sou muito ativa nessa causa de violência contra a mulher. Eu acho que julgamento não cabe aqui. Não dá pra gente procurar culpados, porque às vezes esse agressor, ele veio de um lar onde ele foi agredido a vida inteira. Então o que ele aprendeu? Que agredir é a forma de mostrar carinho, porque foi a forma como ele foi criado. Então a gente estar julgando é muito complicado e não dá para se colocar nessa seara, porque acho que fica muito complicado. A gente tem que falar de educação. A partir do momento que a gente começa a passar informações, educar essas mulheres, educar os nossos filhos principalmente, porque quem tem mãe de menino tem uma dupla tarefa, que é fazer com que esse menino aprenda a respeitar essa mulher. Então a gente tem que começar pela base. Não adianta a gente querer agora mudar o mundo com a roda girando. Como é que você troca uma roda que ela já está girando? O que a gente tem que fazer é trazer informações, principalmente para essa mulher que não tem informação, que está lá culturalmente, pode ser de um nível menor, só que a violência ela não escolhe níveis. Isso precisa deixar muito bem claro.
Então a gente acha que só vai acontecer na periferia, num lugar onde falta dinheiro, aí onde tem uma briga muito mais avançada. Não, ela não escolhe. Não escolhe, muito menos a classe social. Então vamos falar de educar primeiro. Aí depois a gente vai poder falar de desigualdade, a gente vai poder falar de cargos que um ganha mais, outro ganha menos, de outros tipos de violência, que vai até a patrimonial. Então, antes vamos ir para a raiz, gente, que é a educação. A gente está nesse país, por quê? Porque é educação, ninguém quer investir em educação. Porque a partir do momento que eu dou conhecimento, eu tenho como cobrar. Agora é muito mais fácil a gente, claro, é muito mais fácil a gente colocando, estancando os problemas. Eu coloco uma Maria da Penha aqui, eu coloco uma delegacia dali, e eu eduquei, eu ensinei esse delegado como ele apoia essa mulher que foi agredida? Não. Mas eu coloquei uma lei Maria da Penha e coloquei uma delegacia ali. Então olha como é muito complexo esse sistema quando se trata de violência contra a mulher. É muito complexo. O que é preciso é ter um alerta, né? E a gente falar realmente sobre isso. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está aqui para isso. Tem que educar. Falar sobre isso. Mostrar as possibilidades que existem para essa mulher, para essa criança que está no nosso lar, tanto da mulher, dela falar para essa criança, olha, você não pode, se um menino xingar, ele não pode xingar. A gente fala isso com os nossos filhos? Não. A escola fala? Também não. Porque a hora que você vai falar de um problema para essa mulher, a primeira coisa que ela vai dizer, ai, mas ele é tão bonzinho, ai, não acredito, será? Tem certeza? Ela é a primeira a desconfiar da amiga. Meu Deus, se a amiga tá ali... Não, e muitas vezes ela não confia na amiga para falar. Ela não confia. Não, ela vai falar com quem confia, ela não vai falar com quem confia. Ainda mais um caso desse de violência, o problema é a outra, é isso. Porque ela precisa receber, ela tá ali com pedido de socorro. E a outra não tem a sensibilidade de ouvir esse pedido de socorro. Em vez de ela acolher essa mulher, ela vai questionar essa mulher. Essa mulher já tá, né, psicologicamente perturbada. Aí quando chega, eu vou lá, então eu tô com um problema, porque eu acho que ele tá fazendo isso. Aí você vira pra mim e fala assim, ah, mas você tem certeza que ele é tão bonzinho, nossa, ele é um ótimo pai. Nós não estamos falando de pai, dele ser um bom pai, dele ser um bom amigo. Nós estamos falando de ser um bom marido. É uma diferença exorbitante em ser um bom pai e ser um bom marido. A psicóloga, Oi, eu sou Elaine Gurini, sou psicóloga, sou alquimista, astróloga, consteladora familiar. Eu acho que tudo que vocês falaram é consequência, né? Eu acho que Andrômeda, ela começou a falar na educação. Eu acho que falta educação e falta autoconhecimento. Eu vou falar do ponto de vista psicológico. A mulher é quem educa o filho, é a mãe. Só que ela começa, do ponto de vista junguiano, a mulher tem um homem interno que chama ânimos, que é a alma. E o homem tem uma mulher interna que chama ânima. Então, a mulher se identifica com o pai e a mulher se identifica com o pai, com o homem, e o homem se identifica com a mãe. Quando esse bebê nasce, principalmente se for o primeiro filho, ele é a alma dela. Ele é o ser perfeito. E essa mãe, muitas vezes, não consegue ver o defeito do seu filho, porque ela vê o imaginário dela, ela vê o desejo dela. E ela educa esse filho como um príncipe, né? Não põe limite, não enquadra, não traz respeito, não traz hierarquia, não traz ordem. E essas coisas, dentro de casa, tem esse abuso. Só que essa criança vai crescer, vai para a escola e vai começar a gerar problema. Só que a mãe protege. A mãe permite que ele agride ela. Se ele agride a mãe, ele pode agredir o mundo. Então, se a gente pensar em responsabilidade, começa na educação na mãe. Então, a gente pensar de uma forma mais profunda, a gente está falando
de educação e saúde pública. Agora, psicoterapia, educação de qualidade amplia a consciência e isso nem sempre é conveniente. Então, a educação ela é fundamental, o autoconhecimento é fundamental. Falando da alquimia, existe uma lei do Hermes Trismegistus que diz: o que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Então, se uma mulher é violentada, é porque ela tem a violência dentro e se conectou. Só que isso muitas vezes é inconsciente e para muitas é inconcebível imaginar que tem isso dentro dela. Agora, se você fizer um tratamento, se você fizer uma leitura do mapa, se você fizer uma constelação, isso vai aparecer. Né? Alguém falou de não julgar. Perfeito, não pode julgar porque é algo inconsciente e é algo cultural, é arquetípico, a gente traz isso muito forte. Porque a gente olha para o homem como se ele tivesse a força física, ele é muito forte. E a mulher tem a força emocional, psíquica, só que não é palpável, não é aparente. Então, essa dificuldade de conexão, de compreensão, que gera, né, toda uma competição entre o homem e a mulher, ou uma opressão desse homem pela mulher, porque ele quer ser mais forte. Se a mãe fez ele um rei, ele quer que a esposa também trata ele como um rei. Só que na condição de casal, eles são de igual para igual. Então tem que ter respeito mútuo. Uma educação compartilhada, uma educação preparada, consciente. E muitas vezes a mulher não permite que o homem também participe da educação. E onde tem uma mulher também muito forte, às vezes tem um homem frágil. E essa mulher forte, ela também impede que seu filho cresça da maneira que ele deveria ser. Só que aí vem uma certa agressividade interna e isso reverbera no mundo. Eu abri muito, falei muita coisa e acho que assim, tentando contemplar o que foi falado aqui. Então tem muitos aspectos internos que precisam ser trabalhados. Então, do ponto de vista da saúde pública, uma educação, né, escolar, de reflexão, de filosofia, sociologia, para as pessoas entenderem como é o comportamento humano. Então isso é fundamental, é só aí que a gente vai poder solucionar coletivamente. E quando o coletivo trabalha junto, a transformação é muito mais rápida. Nós estamos abordando aqui a violência contra a mulher, né? Como que a gente faz para a gente, como se diz, a gente quer acalmar esse sistema tão difícil que está para lidar. O sentimento nosso é muito grande de ver a cada uma hora, cada meia hora, tendo um fator violência. Feminicídio, é só você ligar o Bate ou o da Atena que você está vendo uma sequência, né? E como psicóloga eu sei também que na pedagogia que a gente aprende, a partir da 4ª semana de gestação, a criança está recebendo a influência do meio já. Ela está já recebendo essa influência do meio. Se o pai bateu na mãe, se a mãe bateu no pai, se foi aquela briga, se ele se dopou, se ele como se diz, tomou pinga, veio e chegou bêbado em casa, a criança está sentindo. Agora tem uma coisa assim, vamos jogar essa pergunta no grupo. Do ano passado, 2022 a 2023, a redução em todas essas manifestações de grupo de mulheres combatendo a violência, houve uma redução de 2,5 só, muito pouco. Então, na minha concepção, existe mais, tem que ter políticas públicas junto com isso. Lá na escola, tem que ter, tiraram muitas matérias do currículo escolar, educação moral e cívica, sociologia, uma coisa que ensinava, que reduzia essa violência dentro da escola. Além de que a droga veio para aumentar esse índice, hoje nós estamos tendo assim, gente, um número muito grande. Agora, como ela disse,
Não é só nas camadas simples. No meu questionário eu coloquei até. Nas camadas mais altas da sociedade está acontecendo esse tipo de violência. Inclusive citei o caso do jogador, né? Que foi violência, foi estupro, não sei mais o quê. Então, o que está acontecendo? Eu pergunto para vocês sobre o número de feminicídio. O que seria possível fazer para a gente reduzir e que essas autoridades não estivessem ouvindo? Sabemos que tem uma divergência muito grande das camadas sociais. Existe a camada simples, a camada média, a camada de classe alta, média, simples e alta. Mas existe aquela mãe, como a Ilha de Marajó, pai que está levando as crianças lá para ter sexo com pessoas que não vão entrar nessa questão. Então, o que nós faríamos agora de imediato, assim, para conter isso aí? Não é mais um problema de políticas públicas nas escolas, nas entidades, nas igrejas. Hoje, a epigenética mostra, e está provado cientificamente, que tudo que se fala, tudo que se vive, tudo que se constrói, vibra. E essa vibração está no nosso corpo. E essa vibração nós captamos. Então, a mãe capta a gestação, tudo. Antes da grávida, na gravidez. Então, tudo isso tanto destrói quanto constrói. A mulher, quando ela pensa em ter um filho, ela já tem que estar preparada para passar para ele isso, que ele tem que entender que não vai se tornar um homem desse, que vai abusar da mulher, que vai ser uma pessoa mal, né? Mas aí entra numa seara muito maior que de violência. Exatamente. A violência gera violência. Demais também. Então, a gente tem que acabar com qualquer tipo de violência. Hoje, esse mês, é para a mulher, nós estamos no mês da mulher, ok, mas a gente não pode, a gente de forma alguma, violência. Seja ela qual for, porque a violência, ela gera violência. Eu acho que começa por nós mesmos. Eu acho que é acolher quem está à nossa volta, familiares, amigos. Eu acho que se nós tivermos essa disposição, a gente já muda muita coisa. Nesse sentido, eu comecei o debate falando que eu acho que a responsabilidade está em nós mesmos, as mulheres. Eu fui totalmente moldada a achar que ele era uma pessoa maravilhosa. Sim, e eu ia à farmácia, eu falava, estou indo à farmácia. Não, eu vou com você. Não, ele me desgrudava. E ele não saía de casa, ele não me traía. Ele era uma pessoa que me moldava, assim, ele me espelhava. Eu era um espelho, eu espelhava, ele era o homem da minha vida. Ele fez eu acreditar nisso. E ele é estrangeiro. Então, quando ele veio para o Brasil, eu ajudei em tudo. Eu fiz tudo por ele, como ele também foi tudo para mim, né? Só que ele tinha uma máscara que me enganou. Eu não... Aí a Kátia fala, a mulher é responsável. Sim, mas eu não vi. Se você falar para mim, mas você não viu, não vi. Ele não me lesou em dinheiro, nada disso. Mas tá aí só que ele acabou com o meu emocional, ele me deixou a zero. O meu pai, ele queria homem, italiano. Então, a primeira foi mulher, a segunda mulher, eu fui mulher. Ele chegou na porta lá, era parteira naquele tempo, perguntou para a parteira. Aí, veio um homem? Falou, não, uma mulher. O que ele fez? Virou as costas e foi para a cocheira atender a mulher dele, que chamava-se Cadorna, que nasceu no mesmo dia que eu. Então, quer dizer que eu, quando cresci, eu tive uma rejeição pelo meu pai. Eu entrava em conflito. Mas eu, Darcy Martins, a gente vai atrás de uma psicóloga, a gente vai atrás da mesa radiônica para tirar, vai atrás. Eu tirei, eu fiz regressão. Meu pai tornou-se a pessoa mais querida para mim. E eu era a filha que mais ele admirava. Nós temos esse poder de tirar. Ela está com problema emocional, ela procura. Eu mesmo tenho terapeutas que 2 sessões a pessoa já começa a pensar de outro jeito,
vai mudar a cabeça como talvez Mas ela para faça. isso precisa de informação. Hoje eu posso Informações. Aí nós dizemos assim, A gente é uma classe privilegiada. é isso, de ter mas isso essas porque chegar informação e Isso, dinheiro. chegar psicólogo, sabe que tem uma constelação, uma mesa radiônica, uma isso. hipnoterapia. Isso. Vamos ser Gente. realistas, a gente mora no Brasil, num país onde a maioria está passando fome. Como você vai falar de ter um tratamento psicológico adequado? não é isso, Esse é o país do futuro? Não. Ok. Esse é o Eu país do digo, futuro, isso não é o Um real. pouquinho, mas eu tenho uma amiga íntima em Portugal, portuguesa, que está sendo abusada e mora na Europa. Sim, são todas as classes. É o mundo inteiro. Mas nós, todas as amigas já abriram e ela não quer ver. Ela está apaixonada e ela quer ficar com Então, ela quer ficar com ele. Tá tudo Por que ela mantém? Porque ela não reconhece a dor dela interna, o problema dela. E aquilo alimenta ela inconscientemente. Então, a gente vê de não denunciar, por quê? Porque também tem uma troca. Então, Uma codependência. Exatamente. Ela tem um ganho secundário. Ela alimenta disso. Como muita depressão, a pessoa é depressiva porque ela manipula a família. Ela não quer se curar porque ela vai perder aquele controle. Então, é muito mais profundo. Muito mais. Então, a gente deve trabalhar de uma outra... Não dá para julgar. Não dá para julgar e deve trabalhar numa outra dimensão. A gente tem que trabalhar a dimensão fazer uma terapia, né? não só da terapia, porque a gente não consegue dar terapia para o mundo. É o mundo que está doente. Doente, muito A gente tem doente. que pensar em frequências. Então a gente tem que trabalhar a alegria, a gente tem que... Eu acho que esse é um projeto da Kátia, de trazer alegria, de trazer prazer, de trazer uma frequência de amor do coração. Quando você faz tudo que você faz por amor, você muda. Porque por mais que você erre, você está fazendo o seu melhor. E o seu melhor vai transformando. Porque tudo no fundo a gente vai ver que ou você assume de uma forma adulta o que se faz, ou você é infantilizado e faz com desculpa ou uma posição de vítima. Então é isso que a gente tem que deixar de fazer. Se a gente faz isso coletivamente, A física quântica. a física quântica, exatamente. Ela atinge Ela reverbera para o universo. Né? Então, se um grupo tem estudos em Nova York de violência, onde se tinham meditações da física quântica, de meditações numa região de Nova York, e o índice de criminalidade caiu assim assustadoramente para zero. Eu estudei isso. Após terminar o projeto, 6 meses depois voltou tudo. Então, enquanto se tinha um grupo falando com amor, meditando, se transformou não só o grupo, mas todo um bairro, toda uma parte da cidade de Nova York. Então, esses conhecimentos que têm que ser veiculados, né, e trabalhados, a física quântica. Só fechando aí um pouquinho do que a Elaine até falou sobre o que eu faço no meu grupo Viva a Vida, né? O Viva a Vida é viva a vida mesmo, intensamente. E hoje, por acaso, eu tive vontade de escrever no meu grupo. Eu não sei se aqui todas conseguiram ler, porque vocês acompanham. E eu coloquei assim: eu amo o que eu faço hoje, pois eu faço porque eu quero e não porque eu tenho que fazer. E tudo por amor. Então, assim, eu acho que eu tenho gratidão por estar aqui hoje com vocês e podendo compartilhar tanta inteligência, gente. Que maravilhoso a gente poder falar coisas que são tão importantes hoje nesse assunto. De conhecimento. Né? Então, assim, eu fico super feliz de poder ter proporcionado tudo isso aqui também para nós todos. É a oportunidade, né? É a oportunidade. Então, assim, foi só um parênteses, porque tem uma conexão naquilo que ela disse e no que hoje eu postei no grupo. Eu vejo um grande problema assim. Os pais já geram uma criança
Eu vou deixar na creche lá que ele vai ficar. É a terceirização, é a terceirização. Não vai rejeição, não tem para rejeição. Então isso é muito sofrido pra gente também que educar, sabe? Eu fiz toda uma carreira dentro da educação e também eu acho que isso é muito complicado. Se você não tem consciência do seu aspecto positivo interno e quer cultivá-lo, você se conecta só com o que é inferiorizado, com a energia baixa. Se você quer algo que te traz amor, alegria, transcendência, transformação, você vai buscar. E você percebe que aquilo te faz mal. Eu não assisto mais televisão há 4 anos, porque tudo aquilo que me incomoda, eu não vejo, eu só vejo aquilo que me traz alegria. Então, só que culturalmente isso é muito difícil. Sabe onde estão sempre assim, Márcia? Em Budas Artes. Já fui 3 vezes lá cobrir. E às vezes eles trazem psicólogos, pastores, todas as religiões, psiquiatras, para dar as palestras lá. É um mundo encantado. Ali reina o amor e essa parte de energia quântica é fantástico. Então você vai lá 1 vez por semana, sábado. Darcy, é maravilhoso. Você falou algo importante, porque lá é um centro de arte. A arte traz o criativo, traz o novo, traz o lúdico. Além do lúdico, traz a potência da pessoa. Quando ela faz algo criativo, ela tem uma autoconfiança. Então, se ela tem uma autoconfiança, ela vai buscar coisas que estão conectadas com isso. Exatamente. Exatamente. Então, é a verdade interna. Então, a gente tem que buscar a nossa verdade interna e não a verdade do outro ou do desconhecido. E essa verdade interna que é um caminho. Se a gente está relaxado, tem essa energia, vamos dizer assim, do sofrimento, né? Ela vibra baixo, ela só vai encontrar e se conectar com isso. Se você tem uma educação que te estimula a criatividade, você falou um ponto, criatividade, as crianças têm muito, nas escolas hoje você tem a criatividade tolhida em vários aspectos. Quantas pessoas vocês vão falar, eu não sou criativa? Gente, isso não existe. Não existe. Essa profissão é criativa, essa não é. Você pode ser criativo o tempo todo. Todas as situações. Uma geração de inteligência artificial. A gente já está numa outra geração. Está vindo um outro público aí, gente. E qual que é outro público? Mas nós temos que nos adaptar. A questão da criatividade, ela não vai desaparecer. Não vai. Ela não vai. Ela vai fundamental. Ela vai ser cobertada por uma coisa chamada internet. Não, vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Aí o nosso trabalho é dobrado. Porque a internet é maravilhosa. Exatamente. A internet é maravilhosa porque ela divulga rápido. E a gente tem que ter o discernimento de saber o que divulga. Eu só queria deixar uma frase, né? Assim, busque a felicidade vivendo intensamente a vida com alegria, sem perder nenhuma oportunidade. Mas desde já, muito obrigada. A gente agradece a oportunidade. Então, gente, tchau, porque tudo é bom. Magazine, com essas mulheres lindas que todas vão sair na revista da Magazine. Onças avançando no espaço. Isso é bom demais. O mundo precisa de mais onças.